Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Então, gente, hoje eu tô trazendo uma novidade, assim, é um vídeo novo bem diferente. Eu nunca falei, assim, de nada do tipo, assim, no canal, mas é uma coisa que eu pesquiso muito, que eu passo, assim, horas no YouTube vendo, que são casos misteriosos, casos sem solução, casos com solução, sequestro. Eu sou muito interessado nessas coisas de investigação e eu gosto muito. E eu resolvi trazer isso pro canal, então se vocês gostarem, comenta. Eu tô com bastante medo do que vocês vão falar. E se não gostarem, comenta também, que eu nunca mais gravo, entendeu? Eu só fico assistindo. E o primeiro caso que eu escolhi hoje é um caso assim que eu conheço desde criança, entendeu? É um caso bastante pesado, bastante bizarro, então se você é uma pessoa sensível a esse tipo de coisa, não veja esse vídeo, sabe? Eu conheço esse caso há bastante tempo, mas quando eu me aprofundei nele, sabe, eu achei horrível. Eu fiquei bastante assustado, mesmo sendo acostumado com essas coisas, sabe? Eu assisto de noite, não tem problema. Então se você é sensível, não veja esse vídeo. Então vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo de hoje. O primeiro integrante da nossa história se chama Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira. Na infância ele tinha poucos amigos, ele disse que sempre via vultos, fantasmas, e quando ele não via essas coisas ele escutava gritos horríveis. E ele disse que já lá pela adolescência dele, os amigos dele ficavam chamando ele pra brincar e ele não queria porque ele já tava crescendo e ele achava muito estranho porque ele tava ficando grande, os amigos dele ainda pareciam crianças. Aí o pai dele chega e fala que não tem ninguém lá, que ele tá falando sozinho, então ele sempre disse que viu coisas. Já na vida adulta dele, ele se forma em educação física e dava aula de karatê, ginástica e dança lá em Olinda. E ele conhece a Isabel Cristina Pires, e eles se apaixonam e começam um relacionamento. Em algumas fontes diz que eles se conheceram na igreja, porque ela cantava. Outros sites diz que eles se conheceram na faculdade. E depois desse longo relacionamento, eles acabam se casando. E o Jorge diz que teve uma crise no casamento dele, uma crise de esquizofrenia. E a Isabel ficou bastante assustada e foi pedir ajuda pros vizinhos. Então ele sempre teve essas crises, ele sempre via coisas. Ele já foi internado em vários manicômios. Aconteceu de uma vez até que ele matou o segurança de um manicômio que ele estava internado. Então com o tempo ele só piorava. Ele era considerado uma pessoa bem estranha, uma pessoa fria e muito isolado, muito calado. Passado alguns anos, ele em 2006 consegue um emprego numa academia em Natal, no Rio Grande do Norte, como professor de karatê. E lá ele conhece a terceira integrante dessa história, a Bruna Cristina Oliveira da Silva. Ela era aluna de karatê dele, e a Bruna, quando vê o Jorge, ela fica completamente apaixonada. Ela diz que na época ele era um homem muito bonito, muito forte, ele chamava a atenção assim de todas as meninas lá de onde ele dava aula, não só da Bruna. E eles começam a se envolver, até que eles iniciam um relacionamento. Na época a Bruna tinha 16 anos e o Jorge já tinha 41. Então durante alguns anos eles mantêm esse relacionamento em segredo, até que o Jorge conta pra Isabel que ele tem um relacionamento com a Bruna, e conta pra Bruna que ele é casado com a Isabel. Só que ele fala que ele não quer deixar nenhuma das duas porque ele ama as duas, e de algum jeito ele convence as duas a ficarem com ele. O pai da Bruna descobre que ela tá namorando com o Jorge, ele fica bastante bravo porque ele é bem mais velho que ela, então a Bruna resolve fugir com ele pra Olinda, e os três passam a morar na mesma casa. Então o Jorge, ele consegue montar a própria academia dele, só que não dura muito tempo porque os negócios não vão muito bem. Então a academia dele acaba fechando, ele acaba falindo, e eles começam a depender totalmente da venda de salgado. A Isabel, ela fazia salgado, empada, esses quitutes pra vender, eles começam a sobreviver disso. E o Jorge continuava com as paranoicas dele, com os problemas dele, e aí do nada ele resolve montar uma seita, onde ele coloca o nome de O Cartel, e o objetivo dessa seita era a purificação, era evitar a superlotação mundial, eliminando pessoas, mulheres que eles consideravam com útero maldito, ou pessoas que não tinham trabalho, que não tinha objetivo. Essas pessoas deveriam ser eliminadas, e ele disse que queria fazer isso pro mundo ser um lugar melhor. Então assim, o cara era completamente pirado. Ele já tinha contado essa ideia pra alguns colegas dele, qual eles não deram muita importância, e aí ele conta isso pra Bruna e pra Isabel, e elas aceitam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então elas aceitam fazer parte da seita, e eles põem o plano em prática. Então a Isabel vai atrás da primeira vítima dele. Ela avisa uma jovem mãe, uma menina de 17 anos, tinha uma filha pequena
menina de colo. O nome dessa mulher é Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos. E a Isabel oferece uma proposta de emprego como doméstica na casa dela. A Jéssica conversa com seu pai, mas ele não deixa. Ele fica meio desconfiado porque o valor que a Isabel oferece é muito alto, tipo, é bem mais alto do que uma doméstica normal, então ele fica desconfiado. Mas a Isabel volta 3 dias depois, ela fica insistindo, ela diz que não tem problema se ela quiser levar a filha dela pro trabalho, então ela tenta convencer a Jéssica de todas as maneiras possíveis. E um dia a Jéssica fala ao pai dela que ela vai dar uma volta no centro com a filha dela, que é coisa rápida, e ela sai, e aí é a última vez que o pai dela vê a Jéssica. Na verdade, ela vai com a Isabel pra casa, e ela passa a viver com o Bruno, Isabel e Jorge e a filhinha dela, todos na mesma casa. Lá eles colocam ela numa espécie de cativeiro, um quartinho bem escuro, cimentado, e ela fica 3 meses com ele lá. Depois de 3 meses, ela é assassinada com golpes de faca no pescoço. Eles escorrem o sangue dela todo no ralo do banheiro. Depois o Jorge esquarteja ela, enterra algumas partes dela no quintal. Detalhe, gente, a filhinha dela tava vendo tudo. Ele enterra algumas partes dela no quintal e outras partes que ele chama de partes nobres, ele guarda na geladeira. E aí que vem uma das partes assim, mais absurdas e bizarras desse caso. A Isabel cozinha a carne dela e serve com arroz e todo mundo come da carne da Jéssica. Inclusive, eles dão da carne pra filha dela. Essas coisas assim não entram na minha cabeça, como um ser humano é capaz de fazer uma coisa tão absurda. Pouco antes da Jéssica morrer, eles tinham registrado a filha da Jéssica como o Jorge sendo o pai e a Bruna sendo a mãe. E muita gente acha que eles cometeram esse assassinato porque a Isabel não podia ter filhos, ela já tinha perdido 2 filhos. Então eles queriam uma criança e eles pegam a filha da Jéssica e começam a cuidar da menina como se fosse filha dele. Depois de um tempo, eles resolvem se mudar de cidade. Eles saem de Olinda e se mudam para Garanhuns, no Pernambuco. E lá, gente, eles continuam os planos dele, da seita, da paz mundial e todas essas coisas. E lá a Isabel conhece a Gisele Helena da Silva, de 30 anos. A Gisele era uma moça muito direita, ela tinha uma religião, então a Isabel fala que ela tá precisando muito de oração pela filha dela, lá na casa dela, que tá dando muitos problemas. E a Gisele marca de ir pra casa dela fazer essa oração. Chegando lá, não tem filha, não tem nada. Eles pegam a Gisele, matam ela, esquartejam ela, enterram os restos dela no quintal. Então a última vez que a Gisele foi vista foi no dia 25 de fevereiro. Outra coisa bizarra que acontece nessa parte é que eles pegam a carne dela, além deles consumir, a Isabel faz empada com a carne da Gisele, coxinha, e vende pras pessoas como se fosse uma carne normal, sabe? E as pessoas compram. Depois eles conhecem outra mulher com o nome de Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos. Então a Isabel faz o mesmo esquema que ela fez com a Jéssica, oferece emprego de doméstica. A Alexandra aceita, mas chegando lá a mesma coisa, não tem emprego nenhum. Eles matam a Alexandra com facadas, usam a carne dela pra fazer salgados e enterram o restante no quintal. Então a Gisele e a Alexandra são dadas como desaparecidas e começou a ter umas movimentações de compras no cartão da Gisele. A Bruna e o Jorge estavam usando o cartão de crédito dela pra fazer compras ali pela cidade, em Garanhuns, comprando coisas em várias lojas. Então isso já foi muito suspeito, porque se a Gisele tivesse fugido e tivesse usando o cartão dela, ela não ia estar na mesma cidade que ela desapareceu. Provavelmente ela teria fugido pra longe, né? Então eles acharam bem estranho o cartão dela estar ativo. Teve até uma vez que aconteceu algo, que tinha um policial numa loja que o Jorge estava. O Jorge, eu não sei se ele confundiu o policial como um funcionário da loja, mas ele pergunta se ele sabe onde tem cimento de secagem rápida, e o policial acha aquilo suspeito, então ele começa a investigar o Jorge. E depois que essas compras são feitas, os policiais começam a ir nessas lojas pra ver as câmeras de segurança, e lá eles veem que não é a Gisele que tá fazendo as compras, sim o Jorge e a Bruna. Então eles vão até a casa, lá estão os 3, e eles levam detidos a Isabel, a Bruna e o Jorge por suspeita no desaparecimento da Gisele. Eles entram na casa, investigam, acham diversas coisas. A filha da Jéssica, que ainda tá sendo criada como filha deles, ela aponta onde estão os corpos das mulheres enterrados no quintal. Então lá eles acham os corpos das vítimas, eles são levados detidos. Depois disso, os moradores destroem a casa completamente. Na casa deles, eles acharam um livro que o próprio Jorge escreveu, chamado Revelações de um Esquizofrênico, e lá tem várias histórias, inclusive essa parte toda que eu contei pra vocês no começo da infância, do casamento, que ele via coisas, foi tudo do livro que ele escreveu. Então não tem como a gente saber se essas coisas de fato são verdade ou são coisas da cabeça dele. Lá eles também acham um livro que contém as regras da seita deles, do cartel,
hotel. Lá tem vários desenhos bizarros, lá tem várias coisas assim que não fazem muito sentido. E eles também acharam filmes caseiros que o Jorge fez com a Isabel, tipo, há muitos anos atrás. Filmes de terror, onde o Jorge esquarteja a Isabel, depois ele come pedaços, então tem canibalismo, tem esquartejamento. Tudo que aconteceu na vida real, né, gente? Depois de muitos anos, aquele filme que ele gravou virou realidade. Então já havia muitos e muitos anos que ele tinha isso em mente. Depois disso, a polícia vai até Olinda, na antiga casa que eles moravam. Chegando lá, já tem outro morador lá. E eles vão no quintal. E lá eles encontram o corpo da Jéssica, que já estava desaparecida há muitos anos. Eles também encontraram os dedos dela na parede da casa, enfiados nos tijolos. Então eles são levados a julgamento os três. O julgamento deles aconteceu em novembro de 2014. E lá o Jorge confessou o assassinato da Jéssica. Ele disse que eles estavam muito apegados a Jéssica, mas ela decidiu sair e isso ia prejudicar eles. Então no momento que ela resolve sair, é o momento que eles cometem todo o ato da morte dela. Lá eles são acusados por morte, prática de canibalismo contra Jéssica, esquartejamento e ocultação de cadáver. Na sentença, o Jorge pegou 21 anos de prisão. Isabel e a Bruna pegam 19 anos de prisão. Essa sentença deles deixou a população de Olinda assim muito revoltada, sabe? Porque eles acharam muito pouco tempo pelo que eles fizeram. No julgamento, o Jorge sempre muito forçado, não expressava muita reação. A Isabel chorava muito, mostrando que estava arrependida. A Bruna se mostrava ser uma pessoa muito fria, ela sempre estava sorrindo, sempre fazendo piada. Ela falava das coisas com muita naturalidade, como se ela não tivesse feito nada daquilo. O psiquiatra Lamartine de Holanda declarou e disse que os três não têm nenhum tipo de transtorno mental. E todo caso tem uma foto assim que fica marcado. E nesse caso é a foto do Jorge beijando a mão da Bruna e ela sorrindo, sabe? Lá, como se eles estivessem felizes da vida, não tivesse acontecendo nada, sabe? É muito bizarro de olhar, sabe? É muito estranho. E eu acho que essa foto virou característica do caso. Em 2018, eles voltam a ser julgados, agora pela morte de Gisele Helena da Silva e da Alexandra Falcão da Silva. O julgamento aconteceu em Recife, no Fórum Rodolfo Aurélio, em 2018. No julgamento, o advogado de defesa de Jorge disse que ele sofria de esquizofrenia paranoide e ele não poderia cumprir uma pena normal, e sim uma pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, HCTP, e a defesa criticou o laudo porque Jorge não teve nenhuma insanidade constatada. Lá eles foram acusados por duplo homicídio triplicamente qualificado, ocultação de cadáver e furto. Jorge e Bruna também respondem por estelionato. Bruna é denunciada por falsidade ideológica. E na sentença, o Jorge pegou 71 anos de prisão, a Isabel pegou 68 anos e a Bruna pegou 71 anos e 10 meses de prisão. O Jorge hoje está preso no presídio Professor Barreto Campelo, em Pernambuco. A Bruna está presa no presídio feminino de Boí. Eu não consegui achar onde a Isabel tá presa, ou em quantos anos ela tá, mas ela também tá presa e vai cumprir sentença. A filha da Jéssica, que morava com os canibais, hoje em dia mora com a tia-avó dela. Ela tá melhor, tá sendo bem cuidada. Esse é um caso que tem muita informação, sabe? Eu coloquei assim o essencial, mas tem muita coisa. Então se vocês pesquisar no YouTube, tem várias reportagens, várias entrevistas, documentário que vocês conseguem tirar bastante coisa. Tem bastante entrevista deles pra TV, eles dão muita entrevista, principalmente a Bruna. Eu não sei nem o que pensar dessas entrevistas, sabe? Assistam e tirem as próprias conclusões de vocês. Então esse foi o caso de hoje, gente. Obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais casos, me falem que eu vou trazer pra vocês. Comenta aqui se você quer mais casos, se você gostou, fala pra mim. E até o próximo vídeo. Falou, meus negas!